Quando você volta o teu coração para Deus, você está entrando por esse caminho de vida. E aquilo que estava morrendo, sendo destruído na sua vida, começa a ser vencido pela vida do Senhor. Isso é poder de restauração, meus amados. O que estava sendo prejudicado, destruído, Deus começa a restaurar, Deus começa a renovar. E das fraquezas começam a nascer novas forças, porque todo aquele que confia no Senhor renovarão as suas forças. Os caminhos do homem levam à morte sempre, cedo ou tarde, levam à morte. Mas o caminho de Deus sempre é um caminho de vida. E nós só experimentamos algum tipo de morte, veja, não é Deus, irmãos, não é Deus. Porque quem mata, quem rouba e quem destrói é o inimigo. Jesus vem para dar vida. O inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Se ele não consegue matar, ele vai roubar. Se ele não consegue roubar, ele vai destruir. Então aonde há uma destruição, aonde há uma morte, aonde há um roubo, não é Deus. Por favor, entenda isso, não é Deus. Não pensa que Deus está punindo você. É simplesmente o caminho do homem. E no caminho do homem, o inimigo pode se deleitar. Porque só há um capaz de vencer o nosso inimigo. E é para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras. Fala comigo, todas as obras. Matar, roubar, aonde há morte, aonde há roubo, aonde há destruição, Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Todas as obras do diabo. Em Números capítulo 19 há uma lei específica para os dias do Antigo Testamento, bastante estranha, por assim dizer, que se alguém tocasse em um cadáver, se tornava imundo. Então essa pessoa tinha que passar por um processo, seja acidentalmente, seja voluntariamente. Toda pessoa que tocava em um cadáver, mesmo num osso de um morto, se tornava impuro. E por estar impuro, essa pessoa precisava passar por um processo chamado purificação. Você pode ler depois na sua casa em Números capítulo 19. A primeira coisa era trazer uma novilha vermelha, Edom, amém? Vermelha, que não tivesse ainda servido, puxado o jugo. Ela era sacrificada e queimada. E só para a gente ser rápido aqui, com as cinzas desse sacrifício, somado mais alguns elementos que eram colocados ali para queimar junto com a novilha, dessas cinzas então, eles colocavam uma água, e essa água das cinzas se tornava aquilo que eles chamavam de água purificadora. Então toda pessoa que tocasse em algum morto, para ser purificado, ela tinha que ir até o sacerdote e ser lavada por essas águas. Isso no terceiro dia pós e no sétimo dia. O 7 sempre fala da plenitude, amém? E quando ela era lavada, mesmo assim ela era naquele dia considerada impura até a tarde. Ela não podia se achegar ao templo, ela não podia participar da congregação, porque ainda que ela tinha sido lavada naquele dia até a tarde, ela estaria impura, mas depois daquilo ela estaria limpa. E se porventura a pessoa não se lavasse com as águas purificadoras, ela era considerada impura para sempre, e ela jamais poderia se apresentar diante do Senhor no tabernáculo, na congregação. Pelo contrário, ela tinha que ser expulsa, porque estava impura, e toda pessoa e tudo aquilo que ela tocava se tornava também impuro. Estranho, né? Quer dizer, se você carregasse um caixão, você ia ter que ir lá se purificar. E se não se purificasse,
tua vida estava marcada. Estigma de impuro diante de toda a congregação de Israel. Quantos louvam a Deus por estarem no Novo Testamento, na Nova Aliança? Não que a gente saia aí colocando a mão em mortos, né? Mas o que é isso, apóstolo? Isso representa que da morte, olha que coisa, né? O sacrifício da novilha aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. E da mesma forma que do Senhor fluiu água quando Ele foi ferido, essas são as águas do Senhor que nos purificam. Nós já estamos limpos pela palavra do Senhor, mas ainda há algumas coisas nesse mundo que geram morte. E se nós nos aproximamos dessas coisas, nós começamos a experimentar um tipo de morte. E precisamos ir para o Senhor, não nesse ritual do Antigo Testamento, mas devemos, como diz a palavra de Hebreus, nos aproximar do Senhor, nos achegar a Ele. A ansiedade é um tipo de morte, o medo é um tipo de morte. Entende o que eu estou te dizendo? Aquilo que está te angustiando, te afligindo, que está roubando a tua paz, a tua alegria, a tua expressão de vida, irmãos, isso é um tipo de morte atuando. Então o Senhor está dizendo: venha para mim, venha para a minha presença, venha pelo esse novo e vivo caminho, através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, para que a morte seja vencida pela vida. Porque nada é mais poderoso do que a vida do Senhor, a bênção do Senhor, e nós temos acesso a tudo isso. Lembra quando Paulo, e agora eu termino, Paulo estava sofrendo, porque a Bíblia diz que ele tinha um espinho na sua carne. Uma expressão bastante forte. Um espinho é algo que incomoda continuamente, vai roubando tua energia, tua alegria. Quem consegue viver bem espetado? Algo estava incomodando Paulo. A gente sabe o que é. Era um mensageiro do diabo que vinha ali para tentar esbofeteá-lo. Muitos especulam se era uma doença, era uma enfermidade. Não, era um mensageiro do diabo que vinha para atacar a vida de Paulo. E Paulo orou uma, orou duas, orou 3 vezes e nada mudou. Porque aquilo debilitava, aquilo o enfraquecia. Até que o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Veja, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Nas tuas virtudes, nas tuas habilidades, na tua força, no teu jeito de resolver as coisas. Não, o meu poder, a minha força se aperfeiçoa no meio da sua fraqueza. Fala comigo: forças que fluem da nossa fraqueza.